Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 3. Glória a Deus. A palavra fala assim: vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar o nosso ministério. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente as aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados. Enfrentamos multidões furiosas e trabalhamos até exaustão. Suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Não possuímos nada, e no entanto temos tudo. Queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peço que retribuam esse amor, como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Feche seus olhos onde você está para a gente orar. Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui nessa manhã, podendo cultuar e louvar ao Senhor em unidade. Pai, que cada pessoa que está aqui seja voluntário, seja pessoa que está simplesmente para cultuar, seja pessoa que esteja servindo. Eu não sei o que meus irmãos estão passando, mas que nesse momento, ó Pai, o coração de cada pessoa esteja aberto para receber aquilo que vem dos céus. Pai, que ninguém coloque expectativa em pessoas que subam aqui nesse palco, mas que todas as expectativas estejam no Senhor, que todos os olhos estejam voltados ao Senhor, que todos os olhos estejam, ó Pai, olhando para o Senhor, porque esse é o motivo do nosso culto. O Senhor, nós estamos aqui para buscar a Tua face. Pai, que o Filho se revele cada vez mais a nós, manhã após manhã, e nessa manhã especial, eu oro para que essa palavra, ó Pai, venha frutificar no nosso coração, da vida de cada pessoa, e que o Senhor seja exaltado através da vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Glória a Deus. Então a gente vem de uma sequência, e segunda carta aos Coríntios é uma carta maravilhosa. A gente vê Paulo abrindo o coração dele para o povo de Corinto. A gente vem de uma sequência onde Paulo ele traz uma compreensão de que tudo que nós vivemos e tudo que nós somos vem de Deus. Ele vem fazendo essa construção já desde o capítulo 2, e a gente vê que ele mostra que Deus ele é o autor e Jesus o consumador da reconciliação. Esse é o grande ápice dessa mensagem que a gente viu na semana passada, que quando ele falava que no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. A parte central da mensagem de Paulo é Cristo e o que ele veio fazer, que ele veio nos redimir, ele veio nos levar de volta ao Pai, para próximo dele. Então ele vem trazendo essa compreensão, e Paulo também falou que nós somos representantes, embaixadores de Cristo aqui na terra, que nós representamos um reino que não é daqui, nós representamos a Cristo e tudo aquilo que Ele nos ensina e tudo que Ele é. Tem pessoas que não vão abrir Bíblias para ler, porque o mundo não vai ler a Bíblia, mas se elas olharem para nós, elas têm que ver o que está escrito aqui na palavra de Deus. Paulo veio ensinando isso para a gente, a nossa forma de viver. Ele nos trouxe uma consciência de que nós recebemos um presente maravilhoso, e a graça
é esse presente maravilhoso, Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar para pagar os nossos pecados, porque nós não éramos dignos, nós não somos dignos, mas Ele é, e porque Ele é digno, a gente pode chegar com toda a ousadia ao Pai, orar e saber que Ele nos ouve. Paulo vem trazendo essa compreensão e diante de toda essa nova realidade apresentada, Paulo, ele vai agora nos falar de uma nova forma da gente enxergar a vida. E aqui ele começa a falar de como que a gente precisa enxergar a vida. E ele vai usar o seu próprio ministério como exemplo para a gente aprender a enxergar a vida como ela é, como ela deve ser para nós que estamos em Cristo. Porque eu já disse aqui, também não faz sentido a gente dizer que vive para Cristo, que somos nova criatura. Não faz sentido nós dizermos que morremos para nós mesmos e isso não mudar a nossa realidade. E Paulo agora ele vai falar de princípios que vão nortear a nossa vida. Aqui a gente encontra pelo menos 4 princípios que eu quero falar hoje, para que a gente aprenda quais são qual é a melhor forma da gente olhar e enxergar a vida depois que a gente tem essa compreensão total do Evangelho que Paulo está nos ensinando. Amém? Então, o primeiro princípio é que nós vivemos para suportar o próximo. E essa palavra suportar, às vezes ela é mal empregada, né? As pessoas acreditam que quando fala que você tem que suportar o outro, você tem que aguentar a outra pessoa. Mas quando o Paulo fala de suportar, ele está falando de ser suporte para essas pessoas. Um suporte que vai elevar essa pessoa. Um suporte que vai fazer com que ela chegue mais próximo daquilo que ela está procurando. E aí Paulo vai falar no versículo 3 que ele vive de forma, que nós vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, mas também que nem tenham motivo para criticar o nosso ministério. Ou seja, o Evangelho não é algo que nós falamos, não é sobre algo que nós falamos aqui, que nós vamos comentar como se fosse só algo teórico, mas é vida, é a nossa vida precisa expressar o Evangelho. Porque o Evangelho não são só palavras, mas é ação. O Evangelho, ele precisa ser expressado na nossa vida. Nem sei se essa conjugação está certa, mas ele precisa que a nossa vida expresse o Evangelho. E Paulo está ensinando isso, e o objetivo de Paulo, ele não era atrapalhar essas pessoas até Cristo, mas ser como um suporte que levanta, que faz com que elas alcancem a Cristo. E ele fazia isso, por isso que ele tinha uma vida tão irrepreensível, por isso que ele buscava tanto a Deus. Não é porque Paulo era uma pessoa muito especial, apesar de que eu acredito que alguém que teve um encontro com Paulo, que teve um encontro com Jesus como Paulo teve, alguém que teve todas essas coisas, tudo isso que ele passou com Cristo, eu posso dizer que ele é especial por conta disso. Mas a pessoa, ele não tinha nada de especial. Paulo era pecador como nós, como eu e você. E o que ele está nos ensinando é que, independente de quem nós somos, nós temos que ser esse suporte que vai ajudar essas pessoas a chegarem até Cristo, vai ajudar essas pessoas a alcançarem a Cristo. Nós não somos melhores do que quem está lá fora, ou do que alguém que está começando na fé. Eu preciso que você me ajude a chegar mais a Cristo. Vocês precisam de mim. Eu falo que esse palco aqui é só questão de logística, mas a gente está todo mundo aqui no mesmo barco. A gente cresce junto, a gente avança junto, e a gente precisa um ser suporte para o outro. É isso que Paulo está nos ensinando. Ele não queria atrapalhar o caminho das pessoas, ele tinha que apontar o caminho. Então, tanto o processo de Paulo como o ministério dele, tanto a vida dele como o ministério dele, era como um outdoor que apresenta Cristo, era como alguma coisa que a pessoa vai usar para subir e chegar até Cristo. É isso que Paulo, é isso que ele está ensinando ao povo de Corinto. Nossa vida precisa ser suporte para que outros cheguem a Cristo. E a gente precisa entender que uma vida transformada, ela apresenta quem Deus é para a sociedade. Paulo, ele não precisava falar nada, mas as pessoas sabiam que ele era diferente. Paulo, ele não precisava começar a falar com uma eloquência muito forte, ele não precisava expor toda a inteligência que ele tinha, mas as pessoas olhavam para ele e falavam: esse cara é diferente, ele tem alguma coisa.
E aí quando eles chegavam próximo dele, eles entendiam que o poder de Deus estava na vida dele. E a nossa vida tem que ser assim. Não como pessoas que se sentem perfeitas, mas pessoas que estão sendo aperfeiçoadas no caminho de Cristo e ajudam outras pessoas a chegarem até esse caminho. Amém? Então Paulo, ele não estava falando isso também para receber algo de Deus. Na verdade, essa nossa forma de viver, isso é importante. Essa nossa forma de viver para Cristo, para apresentar Cristo para outras pessoas, para ser ajudado por outras pessoas a alcançar a Cristo, a plenitude. Essa forma de viver não é para que Deus faça algo para nós. Deus já deu tudo o que a gente precisava, e o nome disso é Jesus Cristo, tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de mais coisas. A gente orou aqui, a gente não precisa de coisas materiais, a gente precisa de Jesus Cristo na nossa vida. Obviamente que a gente vai ter dificuldades, algumas coisas, mas isso não vai pautar quem nós somos, isso não vai pautar como que a nossa vida está. Não é porque a gente não tem dinheiro para pagar uma conta que Deus não é conosco. Não é porque a nossa casa não está quitada que Deus não é conosco. Não é porque coisas ruins acontecem que Deus deixou de ser Deus. Deus continua sendo Deus. Por isso que Jesus veio, morreu numa cruz para nos salvar, para nos dizer: isso que está acontecendo lá fora não determina quem vocês são. Eu estou determinando quem vocês são. Vocês são filhos. Vocês que estão em mim, vocês são filhos. Amém? Então Paulo, ele não está buscando algo de Deus. Ele sabe que ele já recebeu algo de Deus. E essa nossa vida, viver para servir a Deus, é uma resposta ao entendimento do que Deus fez por nós. E esse é o primeiro princípio, aliás, esse ser suporte ao próximo. Eu acabei dando um spoiler do segundo princípio aqui, do nada. Meu Deus. Esse ser suporte ao próximo, a gente dá suporte ao próximo por causa de que nós conhecemos a Deus, nós sabemos quem Ele é, e é por isso que nós somos suporte para os outros. Amém? E o segundo princípio é exatamente que nós vivemos para servir a Deus. E é isso que Paulo vai falar. No versículo 4, ele fala que em tudo que nós fazemos, nós mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. E aqui ele vai apresentar como que nós somos verdadeiros servos de Deus. E a primeira forma é que nós servimos a Deus com a nossa vida. Ele vai falar das dificuldades que ele passa, mas ele suporta pacientemente cada uma dessas dificuldades. Ele vai falar de aflições, ele vai falar de privações, calamidades. Ele vai falar que eles foram espancados, encarcerados, eles enfrentaram multidões, trabalharam até a exaustão, suportaram noites sem dormir e passaram fome. Mas ele suportou pacientemente, porque suportando as dificuldades com muita paciência, nós mostramos que nós somos servos, verdadeiros servos de Deus. Porque aquilo que, como eu disse, aquilo que está lá fora, ele não vai determinar aquilo que nós somos. Aquilo que está lá fora, ele pode até atrapalhar. Aquilo que está lá fora pode até tirar nossa paz em determinado momento. Mas aquilo que está acontecendo lá fora não vai mudar quem nós somos em Cristo Jesus. Não vai mudar a nossa realidade. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Tudo que é velho se passou e tudo se fez novo. Uma nova forma de enxergar a vida. É disso que Paulo está falando. Então, em toda a nossa vida, nós nos apresentamos dignos de consideração, de bondade, de confiança. E dessa forma, nós mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Essa palavra servo aqui é a palavra diáconos. E ela fala de uma pessoa que trabalha a serviço do outro. Então, nós somos verdadeiros diáconos de Deus. E como que nós servimos a Deus? Primeiro, com a nossa vida. É assim que nós servimos a Deus. Então não importa o que está acontecendo, não importa se as coisas estão ruins, não importa se as coisas estão boas também, não importa. O que importa é a gente expressar quem Deus é. O que importa é a gente viver buscando quem Deus é, buscando a face do Senhor. A gente não pode ficar se iludindo com as coisas boas que acontecem, e talvez a gente esteja vivendo um tempo em que as coisas boas têm nos cegado para isso. Muita gente, isso é muito forte. Eu acho que a pessoa que está passando por dificuldade, ela vai ter um acesso ao Evangelho, e ela vai estar com o coração mais aberto para o Evangelho.
Mas alguém que não está passando por dificuldade, essa pessoa, ela tende a ficar com o coração mais fechado. Eu acredito que é por isso que o Senhor fala de dois senhores, de Mamon, da riqueza, porque isso fecha, porque parece que está tudo tranquilo. Mas o que Paulo está nos ensinando, através do Espírito Santo, é que nós não podemos nem ser influenciados pelas coisas ruins que acontecem, mas a gente também não pode ser influenciado pelas coisas boas e ficar com os olhos fechados para aquilo que o Senhor quer fazer. Não é porque as contas estão pagas que está tudo certo. Ninguém chegou na plenitude. Irmão, se você acha que você é perfeito, eu estou aqui para te falar, você não é. Eu não sou. Eu preciso que alguém me fale isso todos os dias. Eu preciso que alguém chegue e fale, você precisa corrigir isso. Você precisa corrigir isso, porque isso não tem a ver com o que o Evangelho fala. Você precisa mudar esse caminho. Eu preciso que vocês me falem isso. E vocês precisam que a pessoa que está do seu lado fale isso também. Porque só assim a gente vai começar a chegar cada vez mais perto de Deus. Então nós servimos a Deus com a nossa vida dessa forma, suportando com paciência cada dificuldade e entendendo que isso não vai determinar quem nós somos em Cristo. Nós servimos a Deus, somos verdadeiros servos de Deus quando nós servimos com a nossa transformação. É entender que o Espírito Santo está em nós e Ele faz toda a transformação que nós temos. Paulo vai falar que nós mostramos quem somos por nossa pureza. A palavra pureza aqui, ela fala de pureza moral, o estado de ser imaculado. E essa palavra imaculado significa que não tem pecado, que é puro ou inocente. Isso não quer dizer que nós nos tornamos pessoas super santas, super espirituais, porque nós merecemos isso, porque nós paramos de fazer algumas coisas. Não, porque nós estamos em Cristo e Ele é santo, e porque Ele é santo, nós somos santificados. Nós estamos em Cristo. E não é prepotência você falar que você é santo. Você está falando uma verdade. Se você está em Cristo, você é santo porque Ele é santo. Se eu estou em Cristo, eu sou santo porque Ele é santo. É isso que Paulo está falando aqui. Então, ele está falando que nós mostramos quem somos por nossa pureza. E ele vai falar pureza, entendimento, bondade e o Espírito Santo que vive em nós. O entendimento de que o Espírito Santo vive em nós e que Ele faz essa transformação em nós. Essa transformação que nós mostramos que nós somos servos de Deus é uma ação do Espírito Santo. Lá em Romanos 12 a gente vai ver Paulo falando do culto racional. No versículo 1 ele fala que nós precisamos entregar o nosso corpo completamente. Esse é o nosso culto racional. E aí o versículo 2 ele vai falar da mudança e transformação da mente. E todo mundo conhece esse versículo, desse Romanos 12, 2. Só que Paulo, em Romanos 12, 1, ele vai falar do culto racional. E a partir dali ele começa a exemplificar e explicar como que a gente faz para ter um culto racional de fato. Então, Romanos 12, 2 é apenas um dos passos para a gente fazer o nosso culto racional. Transformação da mente. E aí, lá no versículo 9, ele vai falar assim: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Isso é uma obra do Espírito, quando a gente permite que Ele mude a nossa forma de pensar. Quando a gente para de olhar para as pessoas e começa a julgar elas pelo que a gente está vendo. Muitas vezes a gente faz isso e a gente cai num lugar de achar que nós somos melhores do que aquela pessoa porque ela pecou em um lugar, porque ela caiu em um lugar. Ao invés de a gente estender a mão, a gente julga. E Paulo está querendo tirar isso dessa igreja, e ele está querendo nos ensinar hoje que a gente precisa parar de apontar o dedo para as pessoas para acusar, e tem que estender a mão para ajudar elas a se levantarem. É isso que Paulo está falando aqui, e ele vai usar a pureza, esse exemplo de ser uma pessoa imaculada, porque Cristo é puro, porque Ele é santo, nós somos santos. E aí ele vai falar que nós mostramos quem somos por nosso entendimento, paciência, bondade, pelo Espírito Santo e um amor sincero. Paulo ele vai citar as características do fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22, 23 ele fala: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se não me falha a memória, eu acho que foram todos. Posso ter pulado um ou outro. Mas ele vai falar que contra essas coisas não há lei.
obra do Espírito Santo em nós. O fruto do Espírito é o amor. Esse amor é carregado por essas características. E ele vai citar como quem diz que a nossa transformação, ela mostra que nós somos servos de Deus, que nós somos filhos de Deus. Mas isso tudo é ação do Espírito, não é pela nossa força, não é pelo que nós fazemos, mas é por quem Ele é e pela transformação que Ele fez em nós. Então nós mostramos que somos servos com a nossa vida e com a nossa transformação. E nós mostramos que somos servos de Deus com o que nós falamos. Paulo vai falar no verso 7 que nós proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Tem uma frase que ela é dita e a gente acredita que ela seja completamente verdade. Quem já ouviu, pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Satanás tem usado isso. Eu estou aqui para acusar ele. Olha que coisa. Não é pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Pregue o Evangelho com a sua vida e com palavras. Não é só para você precisa falar também. A gente não pode sair de um extremo para outro, a gente precisa ser e precisa falar também. Você precisa abrir sua boca, você precisa anunciar. E você não precisa de um palco para fazer isso. Você pode anunciar onde você está, e é isso que a gente tem estudado aqui semana após semana. Porque se você achar que você precisa estar num lugar de destaque, onde todo mundo vai parar para te ouvir só porque você vai falar Jesus é o meu Salvador, você talvez não esteja procurando dar glória para Ele, você está querendo aparecer. E isso a gente precisa aprender. Eu tive que aprender, todo mundo que subiu aqui teve que aprender. E se não aprendeu, está aprendendo hoje. Porque nós vivemos para anunciar esse Evangelho, nós proclamamos essa verdade fielmente. E que verdade que é essa? Nós éramos inimigos de Deus, devedores de uma dívida impagável, merecedores da ira e da condenação de Deus. Mas Jesus, Ele se entregou, Ele quis se entregar por nossos pecados. E Ele nos deu esse acesso ao Pai. E nós que estamos nele somos nova criatura e temos acesso ao Pai. Estamos sentados à direita de Deus em Cristo Jesus. E é nesse lugar que nós temos que ficar. Essa é a mensagem fielmente que Paulo está pregando. Essa é a mensagem que fielmente nós pregamos aqui. Em Cristo nós somos filhos de Deus. E Paulo ele vai usar uma metáfora aqui. Ele vai falar das armas de justiça. A mão direita para atacar, a mão esquerda para defender. Efésios 6 ele vai fazer isso também, quando ele vai falar da armadura de Deus. E a gente precisa entender que todas essas metáforas apontam para Cristo. Revistam-se da armadura de Deus. Quem é a armadura de Deus? Cristo é a armadura de Deus. Quem são as armas de justiça? Cristo é a arma de justiça que a gente está apresentando. É sobre Ele que nós estamos falando aqui. Paulo, ele usa essa metáfora para apontar para Cristo, porque Ele é a mensagem, Ele é a arma de justiça que nós proclamamos. Ele é a pessoa que nós proclamamos fielmente, semana após semana, dia após dia, seja aqui, ou seja no GC, ou seja no meu trabalho, ou seja na minha casa para a minha família. Isso é algo que é um pouco, na teoria é algo lindo, na prática às vezes a gente acha difícil. Na prática a gente se ira, na prática a gente fica cansado. Na prática, a gente cai. E é por isso que Cristo, ele fala que Ele é o nosso advogado, porque a gente não quer cair. A gente não quer pecar. A gente pode falar isso com tranquilidade. E quando a gente fala isso, eu não estou falando porque nós somos bons. A gente não quer pecar porque a gente não quer mais viver a vida como ela era. Mas nós pecamos. Mas Ele sabe do nosso coração. E se a gente se arrepende, se a gente chega a Ele nos ouve. E isso dá uma nova forma de nós enxergarmos a vida. Paulo ele está ensinando o povo de Corinto, que vive numa sociedade totalmente deturpada, uma sociedade totalmente pagã, com vários deuses estranhos, várias formas de adoração que não tem nada a ver com aquilo que Cristo diz. E ele fala, vocês precisam olhar para o que vocês estão vendo, mas vocês não podem ser influenciados por isso.
porque agora vocês são novas pessoas. Por mais que a cultura dite algo, não é isso que vai ditar quem vocês são, não é isso que vai ditar o que vocês vivem. Paulo está ensinando o povo de Corinto que, apesar de eles estarem numa região extremamente distante de Deus, você pode ser o ponto de luz naquele lugar. Você pode ser o embaixador que vai representar Cristo ali. Você não precisa ser igual a eles. Você pode ser a resistência. Você pode ser o ponto de mudança. Você pode ser aquele que vai pregar a verdade. E talvez, no lugar que você esteja, 10 pessoas te ouvem todos os dias. Se uma se converte ao Evangelho, a festa no céu. Se uma te ouve e tem a vida transformada, a festa é gigante. E aí depois já não é mais uma pessoa ali, aí são duas. E aí vocês continuam pregando. E assim o Evangelho vai avançando. Segunda carta aos Coríntios, Paulo vai falar exatamente sobre essa nova forma da gente enxergar a vida. Essa nova forma da gente viver. Pode ser difícil a gente lidar com alguns pecados. Uma pessoa irada, uma pessoa que não tem muita paciência, como eu, ela precisa lidar com isso diretamente, dia após dia. Mas a gente precisa se submeter ao Espírito e dizer: Pai, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência, pelo menos é o que me falaram, é o que eu falei a vida inteira, mas a Tua palavra fala que o fruto do Espírito também é paciência. Então eu não aceito isso, porque o Senhor me falou. Essa é a minha realidade, essa é a forma que eu preciso enxergar. Então, se tiver de pedir perdão, eu peço perdão. E eu peço para minha esposa que está mais próxima de mim: me ajuda. Eu preciso que você me ajude. Da mesma forma, ela tem coisas que olha para mim e fala: eu preciso da sua ajuda para isso. E é assim que a gente vai avançando, enxergando a vida de uma forma diferente. Quantos de nós não gosta de expor sua vida? Quantos de nós quer que as pessoas ajudem? Eu preciso de ajuda, mas aí você não expõe o que é real, o que está acontecendo, você não fala a verdade, porque talvez você tenha sido magoado em outros lugares, talvez você estava em alguma igreja que ela não foi, que você falou o que você estava passando e sua vida foi exposta. Talvez isso aconteceu. E eu não vou falar que a gente está imune a isso, porque aqui é uma igreja que passa muita gente, mas se você está num ambiente que você está vendo que o Evangelho está sendo pregado, a gente precisa saber o que você está passando para te ajudar. E você precisa saber o que eu estou passando para você me ajudar a crescer em Cristo. Amém? Então nós vivemos para servir a Deus e nós somos servos de Deus. Nós mostramos que somos servos de Deus com a nossa vida, com a nossa transformação e com o que falamos. E o terceiro princípio é: nós vivemos uma nova realidade. Nós vivemos uma nova realidade. Não é algo que nós vamos viver, nós já vivemos isso hoje. Nós não falamos como algo futuro que virá, nós já experimentamos hoje aquilo que Deus tem para nós. Não é na plenitude, e eu acredito que não seja nem 1% daquilo que nós vamos viver, mas nós já vivemos hoje aquilo que Deus tem para nós. E é isso que Paulo está falando. Ele fala no verso 8: servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Paulo está falando que nós somos chamados de impostores, mas nós somos honestos. Nossa nova realidade. Aquilo que as pessoas enxergam é que nós somos impostores, mas nós somos honestos. Nós somos desconhecidos para as pessoas, mas Deus nos conhece. Nós somos bem conhecidos. Você é bem conhecido na sua igreja, você é bem conhecido para Deus. Nós vivemos à beira da morte,
Porque quem não está em Cristo já está condenado. É isso que ele está falando, mas isso não é nossa realidade. Nossa realidade é que nós ainda estamos vivos. Nós já vivemos com Cristo. Nós já vivemos aquilo que Deus tem para nós aqui. Obviamente, não de forma completa, mas nós já podemos viver de acordo com essa realidade. Nós fomos espancados, mas eles não nos mataram. Isso quer dizer que as coisas que aconteceram lá, elas podem ter nos magoado, elas podem ter nos espancado, elas podem ter deixado a gente quase morto, mas a gente não está morto, porque Cristo vive em nós. E morte não é morte física. A morte que nós não experimentamos é a morte no espírito. Nosso espírito está vivificado. Nosso coração pode se entristecer com as coisas que a gente passa, mas nós temos alegria, que é fruto do espírito. Que é fruto do Espírito, nasce do amor. O Espírito Santo em nós nos alegra. A gente pode até não ter dinheiro aqui, mas nós somos ricos, porque nós ajudamos muitos outros a encontrarem esse bem mais precioso que habita em nós, chamado Espírito Santo. Nós somos ricos por conta dele. Pode ser que a gente não possua nada aqui, mas nós temos tudo porque nós temos Cristo. É isso que Paulo está falando, que nós vivemos uma nova realidade. O mundo pode nos difamar porque a gente está em Cristo. E Paulo, ele nos ensina pelo poder do Espírito Santo que essa não é a nossa realidade. Nossa realidade é outra. Nós vivemos uma nova realidade. A gente precisa olhar para o mundo e não enxergar, viver de acordo com o que a gente está vendo, mas viver com aquilo que a gente crê. Nós vivemos por fé e não pelo que nós cremos. Pelo que nós vemos, desculpa. É isso que Paulo está ensinando. Então, e qual é essa nova realidade que Paulo está falando? Servir. Servir a Deus. Para servir a Deus, a gente vai servir o nosso irmão. A gente vai crescer em Cristo com a ajuda do nosso irmão. A gente vai ajudar outros a crescerem em Cristo. Servir. É a mensagem central aqui. Essa é a nossa nova forma de enxergar a realidade. Nós vivemos segundo essa realidade, segundo o reino de Deus. E o quarto princípio, para a gente finalizar, é: vivemos para amar o próximo. Olha, eu acho que de todos os versículos que a gente leu até hoje, de 1 e 2 Coríntios, é a primeira vez que eu vejo Paulo escrever queridos coríntios. Essa expressão, queridos coríntios. Isso mostra como Paulo ele tinha amor por aquelas pessoas. Ele amava aquelas pessoas. E o amor não é só você passar a mão na cabeça, você vai exortar ela também, porque Paulo faz isso. Ele fala de uma carta que ele falou num tom mais puxado para eles, mas é porque ele amava. E a demonstração de amor de Paulo é: eu não vou deixar você morrer, meu irmão. Você precisa mudar esse caminho. Você precisa mudar isso, a sua conduta, a sua forma de enxergar a vida, a sua forma de ver as coisas. Você precisa mudar. Eu não posso deixar você seguir esse caminho, porque senão você já está condenado, ou você está indo para a condenação. Então Paulo, ele amava essas pessoas. Ele chega de falar: queridos coríntios, nós falamos com honestidade, seja nas dificuldades, ou seja nas palavras de amor, ou seja nas palavras de incentivo, ou seja numa exortação, é porque nós amamos. Isso faz a gente enxergar de forma diferente cada vez que alguém vem exortar a nossa vida. Isso faz a gente pensar que talvez, se alguém do nosso GC chegar para a gente e falar: cara, você está errado, não é porque ele não te ama, é porque ele te ama tanto que ele não pode te ver continuar pecando. Que ele te ama tanto que ele não quer que você continue no caminho que vai te levar para a morte. E ele precisa apontar o pecado. A maior demonstração de amor que a gente tem é quando a gente aponta o pecado para o nosso irmão. Porque a gente está apresentando aquele que é o próprio amor, Cristo, quando a gente faz isso. E Paulo, ele fala isso, quando ele fala queridos coríntios, nós falamos com honestidade, e ele fala: não falta amor da nossa parte, mas vocês precisam, vocês nos negaram o seu afeto.
preciso amar vocês e vocês precisam me amar. Não é uma via de mão única. Só assim a gente vai crescer. Só assim a gente vai servir de forma real. Então, quero terminar essa mensagem falando: permita-se ser amado. Como que eu permito ser amado? Isso é tanto para mim quanto para vocês. Pertença. Compartilhe quem você é. Compartilhe suas dificuldades. Obviamente você não vai sair falando para todo mundo, mas você precisa falar para alguém: cara, eu preciso, porque esse pecado está me levando para a morte. Eu não quero morrer. Eu preciso da sua ajuda. Compartilhe quem você é. Entenda, não existe super-homem, super-mulher. Não é porque eu estou aqui em cima que eu não tenho pecado, pelo amor de Deus. Não é porque as pessoas do louvor estão aqui tocando que eles não têm pecados. Todos somos pecadores e precisamos um da ajuda do outro. Porque às vezes o pecado que eu tô com um pecado que eu não enxergo, mas você enxergou. E você precisa me falar. Eu preciso falar. Então se abra, cara. Se abra, meu irmão, minha irmã. Se abra para que você cresça. Compartilhe quem você é. Não existe quem é um super-homem ou super-mulher. Não existe super espiritual ou não. Não existe isso. O que existe é uma comunidade de fé crescendo em direção a Cristo. Isso só vai acontecer quando a gente souber como eu posso te ajudar, como eu posso te servir. Isso a gente só tem no ambiente quando a gente expõe aquilo que nós estamos passando. Eu preciso da ajuda de vocês para conhecer Cristo. Vocês precisam da minha ajuda. E vocês precisam da pessoa que está do seu lado para você conhecer Cristo. Para você não achar que é só porque alguém está aqui em cima que você precisa dessa pessoa. Não, você precisa da pessoa que está do seu lado. Eu preciso da pessoa que está no meu lado. Porque nós somos iguais. Nós todos somos pecadores. Só existe um que não teve pecado, o nome dele é Jesus Cristo. É sobre ele que nós falamos, é ele que nós apresentamos. Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém que está aqui é melhor do que ninguém que está aí. Todos nós somos pecadores e precisamos de Cristo, e precisamos enxergar Cristo na vida do nosso irmão, da nossa irmã, e precisamos que as pessoas enxerguem Cristo em nós. E para isso a gente precisa se abrir, a gente precisa compartilhar, a gente precisa se ajudar. Amém? Nosso ministério é sermos verdadeiros servos de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, assim como Jesus falou. Mas o que isso significa? Significa que eu apresento Cristo para o próximo e assim eu ajudo ele a chegar próximo de Cristo. E você me apresenta a Cristo e assim eu consigo chegar mais próximo dele. É assim que a gente precisa enxergar a vida. E eu falo agora para todo mundo, eu falo para voluntários, para diáconos, ministros de louvor, todo mundo que está aqui. Você não veio para servir num culto. Você não veio para servir numa reunião. Você veio para servir a Deus. Você veio para levar pessoas mais próximas de Cristo. Você veio para ser levado mais próximo de Cristo. E apesar disso não acontecer só aqui nesse prédio, isso acontecer na sua casa, aqui é um momento onde nós estamos intencionalmente buscando isso, buscando Cristo, sem que nada venha nos atrapalhar, sem que nada venha nos tirar o foco. Nós não viemos aqui para servir em um culto, nós viemos para servir a Deus, viemos para servir pessoas e ser suporte para que elas cheguem próximo de Cristo e sermos suportados por elas também. Amém? Então, as lentes do Evangelho, elas nos apresentam essa vida como ela é de fato. E é a vida como ela deveria ser. É a vida como Deus criou para ser. Servir a Deus como um filho amado e levar pessoas para esse mesmo lugar de filiação. Amém?